Hoje o programa Status está especial demais. Vamos conhecer uma mulher incrível que transformou a sua vida e agora transforma de outras pessoas. Lala Evan, da Poder Concept. Que prazer ter você aqui! Não, fala sério. É uma emoção que não dá para descrever. Você sabe que eu te acompanho há muito tempo, trazendo clientes. E hoje ter esse privilégio aqui é muito importante para nós, né, da minha empresa. A gente vai conversar bastante, mas de alma, de alma. Que linda! Gente, que linda! Não aguento! É muito fofa! Muita gratidão. Ah, obrigada. Sério. Obrigada por ter aceito o convite. Você é muito bem-vinda no programa Status. Ai, muito obrigada mesmo. Lala, conta pra gente um pouco da sua história, além, né, dos seus títulos e conquistas. Quem é a Lala por trás do crachá? A gente quer saber tudo. Nossa, eu começo sempre dizendo assim, eu sou apaixonada pela vida, sabe, assim, então, para descrever quem somos nós, né? Escutamos aí várias coisas, mas esquecendo um pouquinho dos títulos, certo. O que a gente, os vários papéis que a gente exerce. Sim. Mas assim, acho que o mais importante é a gente amar a vida. E aí, em consequência disso, óbvio, né? Daí vem aquelas coisas gostosas, nossa, que né? Delícia. Minha filha que eu amo de paixão, a Deise, minhas netas, a Isa e a Manuela. Então, assim, tudo isso parece que irradia a vida das pessoas. Sou apaixonada por família, então eu sou muito ainda nessa vibe. Mas que gostoso. E amigos, então eu prezo bastante o ser humano. O ser humano, demais. Que lindo. E aí sim, aí depois começa a jornada, né? Eu fiz muito... Gente, às vezes eu fico muito preocupada de ser uma estudante profissional. Por quê, minha gente? Por quê? Porque eu não paro de estudar, porque eu acho que sempre tem que estudar mais um pouco. Olha, que fofa! Então, assim, você fala, gente, para um pouco, desfruta um pouco daquele aprendizado, e aí eu faço rapidinho e tem que ir para um outro. Ai, precisa mais. Então, assim, me formei em administração de empresas, fiz MBA em gestão de projetos em função do meu trabalho. Depois eu fiz brand, fui para a SPM para estudar um pouco mais, porque daí eu comecei, vou falar por que dessa transição. Sim. E quando começou a pandemia, eu estava numa busca e eu falei, estava pesquisando, o que você vai fazer que vem de encontro com a história de preencher umas coisas que o brand exigia de mim. Mas primeiramente você era... primeiramente, a sua área então, era outra. Total, porque eu fiz justamente administração, fiz gestão de projetos. Você era uma executiva. Você era uma executiva que trabalhava... Eu trabalhei 34 anos na Bovespa, agora não é mais nem Bovespa, passou um tempo, né? Mas era uma empresa do âmbito financeiro, mas os últimos 20 anos eu fiquei muito dedicada na área de tecnologia. Então, era muita linguagem técnica. Quando eu saí da empresa, que daí houve essa transição, houve muitas mudanças no mercado. 2008 foi muito assertivo para muitas, né? O cenário econômico deu uma mexida grande. Exato. E houve muitas mudanças e com isso saímos da empresa naquela época. Você quis? Sim, nós fizemos não quero mais isso. Você tomou uma decisão. Naquele momento, é como você falasse, o ciclo encerrou aqui. Certo. E é importante você perceber isso, né? Muito. Sair com dores, nada. Porque ele me atendeu tanto. Foi lá que eu fiz uma carreira. Então, lá me proporcionou fazer esse incentivo de voltar a estudar. Teve muito aprendizado. Muito. Viagens em função das próprias desafios que tinham, né, principalmente na área de tecnologia. Então, quando eu saí, eu fiquei me perguntando, e agora? Aí eu caí numa coisa muito séria. Eu não sabia quem era eu sem o crachá. Nossa! 34 exatamente o que eu queria saber. Eu não sabia o que era isso, né? Então, assim, você é a Lala da Bovespa? Da Bovespa. Cadê a Lala da Bovespa? Então, foi muito desafiador, porque eu entendi naquele momento que eu não fiz
exatamente quem era a Lala, afinal de contas, que não fosse só com... Você mesma estava um pouco assim, sem entender quem era. Sim, me perdi. Fiquei perdida. Fiquei perdida. E por isso, daí comecei outras buscas. E agora, né? E agora? O que eu vou fazer sem o crachá? Você se decepciona com outras coisas, que é isso mesmo, né? Quando você está no mercado, a gente sabe, todo mundo sabe, não é... Todo mundo sabe que não é fácil. Não tem isso de, ai, tudo é flores, não tem. Não. Mas nem tudo é horrível, porque tudo tem todo o outro lado, né? Exatamente. E aí eu comecei uma busca muito severa comigo. O que é que eu vou fazer agora? Olha. Que me identificasse de novo, que me colocasse em cena e assim, às vezes a gente põe tapete vermelho para as pessoas, né? Ou dá o trono para o outro. Sim. Normalmente a gente faz muito isso. Sim. E eu precisei fazer uma busca incrível. E na época parecia ser muito importante eu ter o meu negócio. Aí resolvi ser uma franqueada, porque era mais fácil, né? Falar, você nunca teve nada, é melhor seguir outra cenário. E eu quebrei em 3 anos, muito feio. Não acredito. Quebrei. Você tentou e quebrou. Quebrei feio, assim, por N fatores. E hoje eu tenho muita consciência de que a culpa foi minha mesma, porque jamais você deixa na mão do outro. Você precisa, sim, ter, assim, você pode não entender profundamente, mas você precisa, sabe aqueles olhar de águia, você tem que saber exatamente o que está acontecendo e não dizer, você hoje, não, você conhece mais que eu, então toma aqui toda a minha riqueza, né? Sim. O que a gente sempre faz. Mas fiquei assim, dei uma quebrada, tive vários problemas de saúde em função dessa tristeza, né? Porque dizem, quem conhece muito de física quântica sabe que energias, por exemplo, essas emoções, né? A gente estava falando de emoções agora há pouco. Certo. Essas emoções, a pior emoção que existe no ser humano é a vergonha. Depois eu subo para o medo. Depois eu subo. Então, assim, vergonha de quê? De ter quebrado, vergonha de como que você deixou acontecer isso. É mesmo? Você teve esse sentimento? Problemas. Você sofreu. Sim. Sofreu com essa quebra. Sim, e na época eu enfrentei um câncer, então foi assim, tudo. Nossa, aconteceu de tudo nesse tempo. Casamento acabou. Então, gente, foi uma devassa mesmo. Turbilhões de acontecimentos na sua vida que você não sabia nem para onde. Não sabia para onde ir. E depois fui saindo dessa questão da doença, foi tudo bem. E aí, mesmo as buscas. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? E foi muito interessante, porque aí eu comecei a buscar outro cenário. O que eu vou fazer, né? E aí é importante daí eu vou contextualizar mais um pouquinho para vocês. Ai, que bárbaro. Gente, você viu que delícia de conversa com a Lala? Fiquem aí que a gente volta já e tem muito mais Lala para vocês. Voltando aqui com a Lala Evan, ela falou da quebra da empresa e a gente quer saber o que ela aprendeu com tudo isso. Acho que a princípio você que tem que ser dona das suas coisas, não entregar na mão do outro. Isso foi um aprendizado muito severo assim, que eu tive. E hoje, não é de você ser, eu vou ser controladora, mas você precisa entender o que está acontecendo. E isso eu fechei os olhos, eu entreguei. Imagina, eles olham, eles são natos, expert nisso, então eu só tenho que fazer o que eles estão pedindo, então não é bem assim. Não é bem assim. Não. E aí, com isso, eu abominei franquias da minha vida. Olha, você não quis mais saber. Não. Porque eu acho que meio que foi um trauma. Não que seja para todo mundo, né, Lala? Tem gente que adora e se deu muito bem. Eu não tive uma boa experiência. E aí eu segui carreira solo mesmo. Comecei a buscar o que você vai fazer agora, novo. E aí que nasceu? E aí que eu comecei a estudar para ver, porque daí eu comecei a fazer trabalhar com brand. Eu fui fazer brand justamente para me achar. Eu fui fazer um brand pessoal para falar, e agora? O que eu faço? Fui procurar um especialista, falou, você devia fazer um brand pessoal, onde você... Quando eu fiz todo o percurso, eu perguntei para a mentora,
você me ensina a ser também isso que você está fazendo? Foi assim que começou a minha história do brand. Ela falou assim, eu formo, então eu quero também trabalhar com brand. Gente! Foi bem assim a história, começou aí. Você gostou, você se apaixonou. Eu falei, você está fazendo as pessoas se encontrar, porque eu estava perdida. Como assim? Eu entendi o que era aquilo e gostei e achei que isso eu podia multiplicar. E aí você foi estudar? Fui estudar. Daí eu comecei a perceber que o brand pessoal é uma coisa e o brand empresarial é outra. E aí eu fui para a SPM, quando eu cheguei na SPM, nossa, o curso lá de brand, falei pro professor, eu já fiz brand pessoal. Ele me olhou com uma cara assim, gente, eu fiquei me sentindo desse tamanhozinho. Quando eu terminei o curso, eu disse, eu entendi, porque você me olhou daquele jeito. Quando eu cheguei. Foi horrível, né? Nada a ver, né? Quando você trabalha o branding da empresa. E o pessoal. Nossa, é totalmente diferente, existem outras questões. E eu me apaixonei e comecei a atender justamente pessoas, empreendedores, que estavam trabalhando suas marcas. E queria transitar também, chegou no tempo para o pessoal entender bem. Quer fazer transição de carreira. Isso, 40, 50 anos. Perfeito, era isso. Eu estou perdido, o que eu faço agora? Como eu me posiciono, não sabe se posicionar, como eu me coloco, então aí eu comecei a trazer esse tipo. Mas eu tinha um problema muito sério. Minha linguagem, eu tinha muitos anos de relatórios, de uma série de coisas, só que eu não sabia, a minha linguagem era técnica. Então, tudo que eu fazia, parece que a pessoa não entendia a minha linguagem. Eu falei, meu Deus, mas eu escrevo tão bem, né? E aí eu comecei a pagar uma outra pessoa para ler meus textos e tá claro. Ela disse, não. E aí começava a corrigir. Eu falei, bom, chegou um dia, eu precisava, eu preciso falar hoje com o meu cliente. Ela disse, hoje eu não tenho tempo. Eu disse, mas eu vou ficar dependendo de uma pessoa o tempo todo? Então, eu disse, o que precisa para fazer isso? Então, eu tinha que melhorar nas questões da redação. E comecei a pesquisar o que eu posso aprender. Vi pedagogia, falei, nossa, não vai rolar. Vi também letras, falei, não vai rolar. Eu vi jornalismo. Eu disse, é isso que eu quero para mim. E aí você foi? Fui fazer jornalismo. Nossa, quantos anos? 4 anos. 4 anos. De jornalismo, mas assim, me apaixonei. Aí ali eu falei, nossa, eu me encontrei. Então eu comecei a melhorar essa troca de informação, entender, né? Não só aquela história, a metodologia de você precisa ter o começo e meio e fim, em nada, mas ser muito objetiva. E eu comecei a perceber que a área da comunicação, ela é primordial para você. Foi aí que você percebeu, Lala, que poderia se transformar na entrega para o outro? Sim. Foi nesse ponto? Aí eu comecei assim, como eu falava com empreendedores, e aí eu comecei a ver uma dificuldade. Primeiro, no problema dele, o que é um empreendedor? O que é isso? Porque senão fica naquela assim, o que está dando mais dinheiro? Eu vou fazer isso. O que fulano disse... Nossa, não, é bem assim. A educação empreendedora, as pessoas não têm. E aí eu comecei a ver como é que eu posso trazer um método onde fique simples para ela compreender, como é que ela observa se isso que ela quer faz sentido, que tem uma jornada importante, aonde eu vou chegar, e aí com a minha linguagem mais simples para fazer essa troca. E comecei a trabalhar nisso. Aí fiz quem conhece, né, mundo startupiano aí. Sim. Nós fizemos um MVP, que é um produto mínimo viável aí para entregar, e eu fiz toda essa jornada com várias empreendedoras que estavam querendo entrar no mercado e falei, isso que eu quero. E juntei com mais 2 amigas aí, 2 empreendedoras. Suas sócias? Minhas sócias. A Roseli e a Roberta. E a Roberta. Que são minhas paixões também, estão sempre firme e forte comigo. E nós abrimos a Poder Concept. Então a Poder Concept nasceu com essa vibe de ser treinadora e capacitadora para transformar consultoras, consultoras empresariais, de fazer aquilo que a gente fazia. Essa era a minha ideia inicial. E nós sentamos e fizemos vários atendimentos, mudamos todo mundo assim, o que eu gostei nesse período? Eles falavam assim, nossa, que bom que você me orientou, porque tinha pessoas que estavam assim, já alugando espaço, sem saber quantas pessoas passavam na rua, sabe? Essas coisas bem básicas. Sei. Você fala assim,
Tá, você está abrindo uma porta, mas quantas pessoas passam aí? As pessoas que passam aí vão se interessar pelo seu produto, elas não sabiam dizer nada. E aí a gente deu toda uma jornada e aí falamos, é isso que a gente quer. E as duas iguais com você, assim, mesma formação? As nossas expertises são diversificadas. Tá. A minha entra muito nessa questão mesmo. Eu sou muito de criatividade. Sim. Eu sou muito criativa. Mas nessa questão mesmo de montar cursos, de não sei o que eu faço, é muito minha jornada. E o jornalismo me ajudou demais, porque eu comecei a trazer justamente como eu posso ajudar essas pessoas. Você conheceu uma querida que veio aqui, foi. Né? E aí aprendi muita coisa. Fui fazer também assessoria de imprensa fora a faculdade. Nossa, muita coisa. Porque é uma coisa para potencializar. A gente na faculdade a gente vê um todo, mas se você quer mergulhar, é importante isso daí. Você acabou criando essa metodologia? Fomos criando uma metodologia. Hoje, a Poder Concept tem 3 pilares, né, que é uma mesmo de treinamento, capacitação, a outra de comunicação. Treinamento, capacitação, treinamento. E vem a parte da comunicação. Comunicação. A parte da assessoria, não só de imprensa, que te ajuda a se posicionar, como é que você pode falar. E eu atendo muito C-levels e também conselheiros. Que daí são mais a área executiva. Executiva. Porque daí você vai pegando toda essa expertise e vai trazendo para cá. E como é que você trabalha, né, com esse pessoal? É muito legal. É muito legal. E do primeiro pilar que a gente acabou deixando foi trabalhar também. Mas você vê, tudo é em torno do empreendedorismo. Tudo gira em torno do empreendedorismo. Tudo. Então é tudo. Então, assim, hoje eu tenho essa parte do jornalismo, de gestão de projetos, eu tenho a Roseli, que é pedagoga, matemática, e tem a Roberta, que trabalha vendas na veia. Então, assim, perfeito. As 3 se unem. Você uniu o trio perfeito, então. Perfeito. Que bárbaro. Gente, assim. É tão bom quando dá certo, né? Porque não é fácil também. Não é fácil. Não. Hoje a gente vê como não é fácil. Não você conseguiu unir tudo isso, porque são pessoas ali que você está lidando, né? As sócias, a turma. Vocês vão perceber já o que mais que teve que acontecer depois dessa jornada. Daqui um pouquinho, gente, isso é só o começo, mas vocês viram quanta inspiração? Daqui um pouquinho mais com Lala. O intervalo foi rápido, né? Porque aqui não para. Aqui estou com o Mel Rios, o Max Rios e a Lala Evan. Vamos voltar com esse bate-papo gostoso, Lala. Muito bom. A gente estava falando que desse trabalho com os adultos, e agora também você está levando esse conhecimento para os jovens. Então, vamos partir daí. Estamos desenvolvendo aí uma startup que vem com foco em empreendedorismo para os jovens. Então, ainda estamos desenvolvendo a POC, que é um mínimo de produto ainda de entrega, mas nós estamos assim super assim felizes por entender que vai ser o futuro, o empreendedorismo. Não tem o que fazer, né? E aí, com tudo isso que nós começamos, né? Eu fiz o comentário que nós começamos lá atrás com treinamento, capacitação, para transformar, para te dar uma forma de você fazer uma transição de carreira, ou até de você for promovida, como é que você trabalha isso no seu posicionamento. E entendemos que não adiantava só dar técnicas, né, análise SWOT, como é que é o mercado, 5 forças de Potter, toda essa linguagem, porque as pessoas tinham um problema muito sério com elas mesmas, de autoconhecimento. Nossa! E aí nós voltamos para a mesa para as pessoas, enquanto a gente estava dando todo o caminho, estava tudo bem, quando a gente fala assim, ok, agora o plano de ação é com vocês. Todo mundo paralisava. E aí mas o que é isso? O que está acontecendo? Não vai acontecer. O problema é assim, a pessoa tinha vergonha de se posicionar, tinha medos, tinha uma série de coisas que eu falei, tinha que trabalhar coisas antes disso, o cenário é anterior a isso. E eu sempre comecei a estudar muito, nós todas, as 3, autoconhecimento.
Hoje eu chamo de autopesquisa, porque o autoconhecimento pessoal é muito profundo. Não, ele é profundo demais, né? Quando você trabalha, sabe exatamente que você vai receber um não, e isso, o não, tá tudo certo, não significa que a pessoa não gosta de você, e simplesmente naquele momento aquele produto seu serviço não está atendendo, né? Exatamente, não é aquele momento, isso, não, pode não ser o momento pode apenas. Ser. Então nós voltamos para a mesa e bolamos e criamos um outro tipo de treinamento com a jornada empreendedora, ela tem lá no fundo, mas hoje a gente começa com um produto que é você primeiro. Então nós criamos o Ela. O projeto Ela. Eu queria muito saber sobre o projeto. Assim, é o Ela de essência, de L de liberdade e A de atitude. Então ficou Ela. Então ficou Ela. Nossa, mas ficou Ela, é o Ela. Então nós começamos mesmo. Então esse é o significado do projeto Ela. É de essência, liberdade e atitude. Que bonito! E aí onde você consegue, aí sim, conseguimos trazer primeiro você. Quem é você? O que ele provoca? Cenário? Ele provoca o que nas mulheres? Te ajuda a você começar a se questionar que propósito é esse? O propósito é mutável, ele não é fixo. Cada hora você está com um propósito na sua vida, mas como é que você entende isso? Aí a gente traz toda uma jornada. E qual a diferença do Ela? Tem que ter experiência. Eu trago teoria e tem que ter a experiência prática para você vivenciar aquilo. O que eu estou dizendo para você? E a outra coisa, aí a gente começou a criar, eu tenho muitos métodos, como qualquer terapeuta, como qualquer psicólogo vai falar assim, como é que eu atendo você, né? Com acupuntura, e aí a gente, no nosso método, a mesma coisa. Então criamos, aí como eu já tenho um vasto conhecimento que eu fiz de arquétipos de Jung, que é um psicólogo, sim, né? Eu trouxe ele, como eu agora estou fazendo neurociência, eu consegui vislumbrar essas duas ferramentas muito importantes e trazer para você. Então a gente faz uma construção primeiro. Que arquétipo que está hoje em evidência em você? Hoje. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu queria ser o arquétipo de uma heroína. Eu queria... E os arquétipos, os 12 arquétipos de Jung, é como se fossem os 12 signos. Todos nós temos todos os signos em nossas casas. Sim. Só que numa casa ele se comporta de um jeito, e é a mesma coisa para os arquétipos. Então a gente acabou criando esse método, que vai ser lançado agora, mas é workshop presencial, de um dia com a gente, mas onde a gente desenvolve justamente assim, se olhe, quem é você agora? Quem é você, afinal de contas? E quem você gostaria de ser? Então, nesse primeiro nível, é de você enxergar quem é que você está representando, quem você gostaria de verdade, e exercícios para você potencializar. Não é só assim, olha, lê aqui, vai jogar, pode jogar no YouTube e você encontra toda essa leitura. Sim. Mas a experiência que a gente está trazendo e como que você pode vivenciar isso e mudando o seu comportamento acho que a chave para nós. E aí tem, né, no último instante desse módulo do primeiro nível aí que a gente está fazendo, essa jornada, também daí de você se apresentar. Então a gente faz dinâmicas. Boa tarde, quem é você? Conta para nós o que você faz, porque as pessoas às vezes se perdem, não sabem explicar o que faz, conta 200 mil coisas e aí sim ela está preparada para ir para o nível 2, onde aí a gente faz toda a potencialização de agora você vai falar do seu negócio para a gente. O que é? O que é isso? E trabalhar várias outras coisas aí dos arquétipos também. Às vezes, que nem eu brinco, quando eu vejo você, eu digo, nossa, ela tem todo o arquétipo da amante. Traz o feminino, que traz essa delicadeza, não é? Sim. Ela traz essa personagem de cara, mas tem outra aí. Aí você fala, olha, o que mais? O que mais a Mary traz, né? E é isso que a gente faz. Às vezes a Mary fala assim, eu queria ter o arquétipo da heroína, aquela pessoa que faz pelo outro, ou eu já acho que eu tenho isso daí. Como é que eu acho. Né? E às vezes você está no arquétipo, você está usando a sombra do arquétipo.
Olha. Por exemplo, né, as pessoas assim, eu quero ser amante, mas ela se comporta às vezes num modo que você fala, nossa, estragou a amante aí, né? Porque ela está usando, em vez de fazer o lado positivo, ela traz o lado sombra. Então a gente traz tudo isso e a ideia lá na frente é, você agora está preparada, o que você quer de verdade? Que você quer ter uma liderança, como você vai fazer? Então, ela vem isso, a gente lança agora em julho, então está sendo assim muito empolgante a gente fazer isso, porque a gente percebe o quanto as pessoas mudam, que a gente está fazendo alguns testes, e isso que é interessante, você se conhecer. No fundo, a gente faz isso. Isso. Né? Estamos numa era de quero me conhecer melhor, porque eu sou menos, porque assim as pessoas têm chance de me destruir menos. Porque é isso, é né? verdade. Vai acontecer. Também, né? Sim. Também. E Lala, para quem está ouvindo agora e se sente assim meio perdido, quer saber por onde recomeçar, qual que seria a sua mensagem? A mensagem é assim, não perde tempo, não fica olhando. Sempre procure pessoas especializadas, né? Assim, procure uma mentoria, procure falar com pessoas que realmente cuidam disso. Ou então, ouviu a gente? Pode ser que não tenha ido com a minha cara, o que acontece, né? Olha, não fui com a cara, mas procure alguém, né? Porque é isso que a gente está tentando potencializar. Todas as pessoas têm que sair do vitimismo, sair dizendo que o mundo é ruim, que a economia está horrorosa, que não sei o quê. Não, gente, existe uma coisa melhor que é você mesmo está sendo descoberta. E assim, essa acho que é o grande sinal, né? De você achar que o ser humano pode tudo. E ele é único. Não adianta assim, você falar, eu estou numa massa que acontece. Não, você é único. Deus lhe deu a grandeza de ser único, né? Somos. Sim. Que maravilha, que papo gostoso. E aonde que te encontra? Olha, nós estamos aí na Poder Concept, no www.poderconcept.com. Temos aí um Instagram, que também é Poder Concept, Facebook, YouTube, nós estamos em todas as redes sociais. Olha que bárbaro. Mas aí quando for a época que vai ser para julho, a gente vai também lançar aí nas redes sociais o Ela. E eu garanto que você vai mudar muito. Eu amei, adorei. Muito obrigada, Lala. Foi um prazer ter você aqui, viu? Eu que agradeço, muito bom. Obrigada, beijo para vocês.